Olá, tudo bem com você? Como você sabe, nesse trimestre estamos estudando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. É a mensagem de Deus para o tempo do fim. É o tempo em que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram neste canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. E peço a todos, quem puder, faça um comentário e não deixe de dar o seu like. É relevante para o nosso canal. Como eu já falei antes, eu estou precisando de ajuda para comprar um teleprompter para texto e um PC para edição. Abaixo tem o Pix, a descrição do vídeo também e também no painel de controle do canal. Quem puder ajudar com o mínimo que for, vai ser muito importante para nós. E agora, quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, mesmo que nós não merecemos. Senhor, perdoe nossos pecados, somos pecadores. Tentamos não pecar, mas às vezes falhamos por pensamentos, por palavras, por ações. Por favor, nos perdoe. E muitos que assistem este canal têm problemas, Senhor, de saúde, têm problemas financeiros, alguns estão desempregados. Ó Senhor, vire seu rosto para nós, para eles. Abra as janelas e as portas. Cure o Senhor com a sua misericórdia. E que Deus, o Espírito Santo, esteja presente nesta lição para que possamos compreendê-la e pregá-la a todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa lição? O título desta semana é O Sábado e o Fim. Observe bem que o sábado é inserido nas 3 mensagens, que o dia de sábado semanal é de suma importância no Evangelho Eterno e o tempo do fim. É um chamado direto para adorarmos o Criador. A tradição é o câncer para o cristão, que leva a guardar qualquer outro dia e às vezes nenhum. Além do mais, adultera o que está escrito nas Escrituras, ou seja, uma doutrina da Babilônia. Bem, dito isso, vamos agora para a parte de domingo da nossa lição: o juízo, a criação e o acerto de contas. Vejamos aqui a pergunta número 1. Leia Apocalipse capítulo 14, versículo 7, Romanos capítulo 14, versículo 10, e Tiago, capítulo 2, de 8 a 13. O que o juízo sugere sobre a responsabilidade e o acerto de contas. Como o juízo, os mandamentos de Deus e a adoração estão relacionados. O texto de Apocalipse 14, versículo 7, apresenta a primeira mensagem do anjo. Nessa mensagem, há tanto anúncio do início do juízo, quanto o chamado para a adoração a Deus como o Criador de tudo. Veja em Romanos capítulo 14, versículo 10, afirma que todos compareceremos perante um tribunal de Deus. São todos, não são apenas alguns. Em Tiago, capítulo 2, versículo 8 e 13, afirma que aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E que nós devemos proceder corretamente, pois seremos julgados pela lei da liberdade. O que todos esses textos querem nos dizer? Dizem que aquele que vai nos julgar é o mesmo que nos criou. Então devemos pautar nossa vida pela lei do nosso Criador.
o que inclui o quarto mandamento, que separa o sétimo dia como um dia santo, não somente para descanso, mas principalmente para adoração. Podemos ver claramente que está tudo interligado, a criação e a adoração. Então, vamos responder à pergunta da nossa lição. O que o juízo sugere sobre a responsabilidade e acerto de contas? O juízo é o momento que Deus chama as suas criaturas racionais a um acerto de contas, sobre como elas usaram o dom da vida e tudo mais que Deus lhes concedeu. Como juízo, os mandamentos de Deus e a adoração estão relacionados. Deus chama seus seres criados a um acerto de contas, quer eles guardem o sábado ou não. Na parte de segunda-feira, o sábado e a criação. Vamos para a pergunta número 2. Leia Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, e Deuteronômio capítulo 5, de 12 a 15. Nesse contexto de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, podemos observar no mandamento do sábado a relação entre a criação e redenção? Em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, é o texto mais forte com respeito à permanente vigência da santidade do sábado. Esse texto destrói o argumento de que o descanso sabático foi dado somente para os judeus. Na semana da criação, ainda não existia o povo de Israel. Não havia nenhum judeu, nem Moisés, nem tampouco o concerto e preceitos cerimoniais. Existiam somente Adão e Eva, que são os pais de toda a humanidade. Portanto, o sábado, o sétimo dia, da mesma forma que o matrimônio, foi entregue por Deus como uma instituição para todos os seres humanos, não somente para uma nação em particular. Alguns evangélicos argumentam que isso não é verdade. Afirmam que Gênesis capítulo 2, versículos de 2 a 3, não traz nenhum preceito para se guardar o sábado. Eles argumentam que foi somente Deus que guardou o sábado. E acreditam que o preceito para guardar o sábado só foi dado para Israel após a saída do Egito. Mas não é isso que está escrito. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz aqui o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo de sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Precisamos observar atentamente algo muito importante que o texto diz expressamente: que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele tinha descansado de toda a obra que fizera como Criador. Fica claro que, primeiramente, Deus descansou no sétimo dia, e na sequência, ele abençoou e santificou esse dia. Deus abençoou e santificou o sétimo dia após o dia ter terminado. Significa que essa bênção se daria por todas as semanas subsequentes, por toda a eternidade. É uma prova forte e decisiva, no sentido de que o sétimo dia foi separado para um propósito sagrado para toda a humanidade. Mas, para tentar driblar essa poderosíssima evidência bíblica, alguns argumentam que o verso 3 não se refere que Deus fez ali mesmo no final de semana da criação, mas que ele só veio a fazer posteriormente, quando ele retirou o povo de Israel do Egito e Moisés escreveu os livros do Pentateuco. Os que fazem esse argumento chamam isso de prolepse. Mas o que é prolepse? É um adiantamento que um autor faz no curso do seu relato.
Ou seja, ele avança um pouco no tempo para falar de algo que só veio ocorrer depois. Mas seria o verso 3 uma espécie de prolepse feito por Moisés? O teor do quarto mandamento mostra que não. O que diz o quarto mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11? Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Aí o texto nos diz por quê. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Se Deus só tivesse abençoado e santificado o dia de sábado depois do êxodo, a justificativa para estabelecer o descanso sabático dado aqui no versículo 11 não teria nenhum sentido. Quer dizer que de Adão no Éden a Êxodo no Monte Sinai, o sábado não passava de um dia comum. Então, por que motivo Deus manda aqui? Lembra-te do dia de sábado no quarto mandamento? Ora, Deus manda que se guarde o 7º dia, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Além disso, em Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Isso significa que o sábado foi estabelecido por causa de todos os seres humanos, não somente por causa dos judeus. O 7º dia é um dia especial, diferente dos demais. Devemos deixar nossas atividades do dia a dia e nos dedicar somente a Deus, a descansar no Senhor e apreciar as obras da natureza, adorando o Criador, o alimento para o nosso espírito. Em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, a justificativa para o descanso sabático é o descanso de Deus do 7º dia da semana da criação. Em Deuteronômio capítulo 5, do verso 12 ao verso 15, a justificativa é outra. Diz o seguinte, a partir do verso 12: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora observa. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Em Deuteronômio, a razão para o preceito do sábado é que os israelitas tinham sido escravos no Egito, mas o Senhor os tinha tirado daquela condição com mão poderosa e braço estendido. A esse respeito, Ellen G. White declara no livro Patriarcas e Profetas, página 179, em seu cativeiro, tinham os israelitas, até certo ponto, perdido o conhecimento da lei de Deus e haviam se afastado de seus preceitos. O sábado tinha sido geralmente desrespeitado e as cobranças dos maiorais das tarefas tornaram sua observância aparentemente impossível. Mas Moisés mostrou a seu povo que a obediência a Deus era a primeira condição de livramento e os esforços feitos para restaurar a observância do sábado e vieram a ser notados pelos seus opressores. O povo hebreu
sob regime da escravidão, era muito difícil guardar o sábado de maneira correta. O espírito do sábado tinha se perdido. O trabalho do povo era muito duro e o povo não era livre. Em João capítulo 8, versículo 32, lemos o seguinte: todo que comete o pecado é escravo do pecado. Em João capítulo 8, versículo 36, ele declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O vício do pecado se assemelha a uma escravidão. E a pessoa não faz o que ela quer, mas o que a compulsão a força a fazer. Mas a verdadeira transformação produzida pelo Espírito Santo promove a libertação do vício da compulsão. Então, a resposta para a pergunta 2 é: podemos observar no mandamento de sábado a relação entre a criação e a redenção? Você pode responder que sim, pois o sábado foi estabelecido ao final da primeira semana como memorial da criação e foi restabelecido para Israel quando de sua libertação da escravidão do Egito, como memorial do descanso dado por Deus daqueles duros trabalhos da servidão. Vamos agora para a parte de terça-feira, um engano tão sutil. Vamos para a pergunta número 3. Como Deus criou o mundo? Salmos capítulo 33, versículo de 6 a 9 diz que os céus foram criados pela palavra de Deus e que ele falou, logo tudo se fez. Da mesma forma, em Hebreus capítulo 11, versículo 3, afirma que o universo foi formado pela palavra de Deus. Esses textos se contrapõem à ideia de que o mundo e as coisas que nele existem vieram à existência por um longo processo de evolução geológica e da evolução das espécies. De acordo com as Escrituras, o mundo foi criado pela poderosa palavra de Deus. É importante destacar aqui que nós não rejeitamos a ciência, muito pelo contrário, nós a valorizamos, mas nós não podemos ser cegos às contradições e às inconsistências de algumas correntes que atualmente majoritárias na ciência. Por exemplo, durante muito tempo, acreditou-se na biogênese, que é o conceito de que os seres vivos são originados a partir da matéria bruta sem vida, isto é, de matéria inorgânica. Mas por volta do ano de 1860, o francês Louis Pasteur realizou um experimento que provou definitivamente que a vida não podia surgir da não-vida. Mas depois disso, os cientistas tiveram uma parcial recaída no que diz a respeito da origem da vida na Terra. Rejeitando a criação divina, passaram a defender que a vida surgiu de maneira espontânea da não-vida, como no velho conceito da biogênese, mas agora de maneira muito mais bem elaborada. Para isso foi desenvolvida uma teoria muito engenhosa, a teoria heterotrófica de Oparion. Além disso, como efeito das tempestades elétricas constantes, as moléculas mais simples teriam sofrido algumas reações químicas e assim alcançado níveis de organização mais complexos. Em 1950, os cientistas conseguiram produzir artificialmente várias moléculas de aminoácidos em ambiente que imitava a atmosfera primitiva. Mas é preciso dizer que tal experimento não produziu vida, não foi produzido uma única célula primitiva. Para defender a criação por meio de um longo processo evolutivo, pois as duas versões são incompatíveis e antagônicas. Como diz a lição no terceiro parágrafo, a palavra hebraica para dia em Gênesis capítulo 1 é Yom. Na Bíblia, toda vez que um número modifica a palavra Yom,
com um adjetivo, terceiro dia, primeiro dia, etc., limita o tempo em 24 horas. É sempre um período de 24 horas. A verdade do sábado se contrapõe à teoria da evolução. O sábado foi estabelecido como memorial da criação. Se a vida na Terra se desenvolveu num longo processo evolutivo, não faz nenhum sentido guardar o sábado e acreditar em Deus. Por isso que a mensagem do primeiro anjo é apropriada para o tempo do fim. Seu chamado para que todos adorem a Deus como Criador é uma reprovação à teoria da evolução. O sábado é tão importante que veja o que Ellen G. White declara no livro O Grande Conflito, página 437, que ela diz o seguinte: tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador, com objeto de referência e culto. Jamais teria havido idólatra, ateu ou incrédulo. Se a humanidade tivesse guardado os mandamentos do Senhor, a vida na Terra seria uma vida de paz, de harmonia, de amor e adoração ao Deus Criador. E essas teorias jamais teriam surgido. Vamos agora para a parte de quarta-feira, a criação, o sábado e o tempo do fim. Vamos para a pergunta número 4. Leia Apocalipse capítulo 14, versículos 7, 9 e 12. Resuma esses versos completando as frases abaixo. Apocalipse 14, versículo 7 é um chamado para adorar a Deus como Criador. Essa é a resposta correta. Apocalipse 14, versículo 9 é um apelo solene para não adorar a besta e a sua imagem. Apocalipse 14, versículo 12 descreve um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A lição aqui diz o seguinte: essas passagens deixam claro que nos últimos dias a questão central do conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, é o quê? É a adoração. A controvérsia final diz respeito à adoração, a verdadeira e a falsa. Por que foi que Satanás usou o papado para mudar o sábado do sétimo dia para o domingo? Porque o sábado do sétimo dia não é somente o dia de descanso, mas é também um dia especial de adoração. A Bíblia diz que nesse dia deve haver uma santa convocação. Você pode ler isso em Levítico, capítulo 23, verso 3. É o dia em que somos chamados a nos reunirmos como povo para adorar Deus como Criador e mantenedor de tudo. Aliás, vale a pena explicar agora algo muito interessante e relevante. Prestamos adoração pelo que Deus é. Ele é o ser eterno, é a luz da mente eterna, Ele é a razão da existência de tudo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Criador, o mantenedor de todas as coisas. Já o louvor é pelo que Deus fez e continua a fazer. O louvor é pelas ações maravilhosas de Deus em nosso favor, tanto individualmente como coletivamente. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. Nós louvamos a Deus por seus grandes feitos em prol de seu povo. Nós louvamos a Deus por seu plano de salvação. É por isso que nas Escrituras pessoas também podem ser louvadas. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo louva os cristãos de Corinto por se lembrarem dele e por ainda seguirem as práticas que ele tinha ensinado. A primeira carta de Pedro diz que as autoridades existem tanto para castigar os malfeitores como para louvar os que praticam o bem. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, Paulo nos diz
que no dia do Senhor cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Diferentemente, as Escrituras nos afirmam que somente Deus é digno de ser adorado. Em Lucas capítulo 4, versículo 8, nós lemos que quando Jesus foi instado por Satanás a se ajoelhar diante dele, Jesus respondeu, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Suas palavras ao diabo foram: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por sua vez, de acordo com Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, quando João se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo, foi imediatamente impedido. Vamos ver o texto. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então me diz: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam os mandamentos de Deus deste livro. Adora somente a Deus. O Espírito de profecia nos orienta o seguinte: ao ser aberta a reunião com oração, todos devem ajoelhar-se na presença do Altíssimo e elevar o coração a Deus em silenciosa devoção. No final do grande conflito, após os 1000 anos, quando os ímpios cercarem a cidade santa e perceberem que não têm condições de tomá-la, Jesus se assentará em seu grande trono branco acima da cidade. Os livros do juízo novamente se abrirão e todos verão como um filme de toda a sua vida e quantas vezes se negaram a Deus. O próprio Satanás se curvará diante de Cristo e declarará: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então se cumprirá o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Também se cumprirão as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 2, versículos 9 a 11, que diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou. Exaltou a Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é uma ilustração para representar esse momento no final dos 1000 anos. Aqui vocês podem ver as multidões descendo as montanhas para o vale para cercar a cidade santa, a Nova Jerusalém. Jesus está sentado em seu trono branco numa plataforma acima da cidade. Podemos ver vários líderes conhecidos como, por exemplo, Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung e outros líderes. Podemos ver Satanás ajoelhado diante de Cristo. E no final do grande conflito, no final dos 1000 anos, esta é uma ilustração que consta no livro Movendo o Braço do Altíssimo. É uma ilustração que expressa bem esse momento. Então, sempre que nos curvarmos diante do Senhor, em oração e adoração, estamos repudiando a atitude rebelde e prepotente de Satanás. Especialmente no Santo Sábado do Senhor, quando o povo se reúne, é a ocasião oportuna para nos ajoelharmos diante do Criador. Vamos agora para a parte de quinta-feira, o sábado e o descanso eterno. Vejamos aqui a pergunta número 5. Leia Isaías capítulo 65, versículo 17, capítulo 66, versículo 22. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13 e Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Guardar o sábado nos remete à eternidade?
A resposta não poderia ser outra. Certamente que sim. Guardar o sábado nos remete à eternidade. Mas veja uma coisa interessante no texto de Isaías, capítulo 65, versículo 17, que nos remete à nova terra e diz o seguinte: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Quer dizer que a partir de Isaías capítulo 65, versículo 17, o foco do texto é a nova terra. Aliás, é importante frisar algo que acho que alguns irmãos podem ter esquecido. A nossa futura morada não será o céu, será a terra, sim, a terra renovada. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que a nossa pátria está no céu, mas João nos mostra em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, que essa pátria, que é a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer para a terra. E ele diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E no verso imediatamente anterior, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, João diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Quando João diz que o mar já não existe, o que ele está querendo dizer é que não haverá mais um grande oceano, mas vários rios cortando a terra e mantendo a sua temperatura constante. A terra será renovada. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, tudo será purificado. Haverá uma nova atmosfera e toda uma nova cobertura vegetal. Não existirá mais pântanos nem desertos, e nós plantaremos e construiremos casas em várias partes da terra. Aqui em Isaías capítulo 65, versículo 21 e 22, nós lemos o seguinte: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. E na terra renovada, os redimidos morarão em casas que eles construirão. A cidade santa, na qual estará o jardim do Éden, será a capital do novo reino da glória. Para ela nos dirigimos para participar da grande reunião dos resgatados por Jesus, e falando disso, em Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23, lemos o seguinte: porque com o novo céu e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será de uma festa de lua nova a outra, de um sábado ao outro. Virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Esse texto mostra que o sábado também será guardado na nova terra. Alguns ficam curiosos, até um pouco desconfortáveis com esta menção. Esse precioso texto de uma reunião que se dará no dia de lua nova, porque o texto fala que os redimidos se reunirão na lua nova. Bem, a lua nova era o primeiro dia do mês do calendário judaico. Depois que a lua desaparecia no céu, ao atingir a conjunção com o sol, ela voltava a ser avistada ao pôr do sol do mesmo dia, ou no pôr do sol de 1 ou 2 dias seguintes. O que se via então era o primeiro filete, ou o risco da lua, que nós chamamos de primeiro crescente lunar. Muitos pregadores dizem que esse texto, os redimidos, ficarão em culto todos os dias. Não. Não é isso que o texto diz. Podemos ver numa boa tradução da Ave Maria que explica perfeitamente esse texto. Vamos ler.
Pois assim com os novos céus e a nova terra que vou criar, devem subsistir diante de mim, declara o Senhor. Assim deve subsistir vossa raça e vosso nome. E assim, cada mês, a lua nova, e cada semana, aos sábados, todos virão prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. Portanto, meu querido irmão, na nova terra nós vamos continuar aguardando o santo sábado do Senhor. Na nova terra, o 7º dia da semana ainda será um dia especial de adoração. Nós nos reuniremos para adorar o Criador no seu santo dia, que é o sábado. Isso nos mostra como o sábado é sagrado. É um dia especialmente reservado por Deus para o descanso físico, para o refrigério espiritual e para o encontro mais íntimo com o Senhor. Por isso, nós precisamos prestar bastante atenção como nós nos comportamos nesse dia. Esse dia não é para a prática de esportes ou para viajarmos. É um dia para cultuarmos o Salvador, para contemplarmos a natureza e falarmos das bênçãos de Deus e levarmos a palavra àqueles por quem Jesus morreu. Então, a mensagem do primeiro anjo que diz: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, nos leva diretamente ao 4º mandamento, a guarda do sábado. E esse sábado tem uma bênção especial. Você quer receber essa bênção? Que Deus te abençoe.